No vídeo de hoje faremos o fechamento do cenário econômico e quais as perspectivas e o que pode acontecer em 2021. Olá, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, eu sou o professor César e no vídeo de hoje falaremos sobre cenários econômicos. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a sua inscrição no canal, caso você tenha gostado do conteúdo, compartilhe com os amigos, que esse conteúdo pode ser relevante para eles também. Dê o seu joinha. Vou começar o vídeo falando sobre um relatório que saiu na sexta-feira do Credit Suisse. No dia 9 de dezembro, num vídeo sobre PIB, eu falei sobre a década perdida. E o relatório justamente vem com esse título, depois publicado pelo Infomoney, no qual o título é: Brasil tem a sua pior década de crescimento desde 1901 e fiscal será o grande tema para 2021 e 2022. Bom, na reportagem e no relatório diz que nós teremos muitos desafios para o próximo ano e veio complementar o que eu disse no vídeo de PIB. Eu não vou voltar a dizer, mas eu vou deixar no final do card para você conferir. O relatório do Credit Suisse, ele acaba apontando pela questão de o Brasil ter que respeitar a questão do teto do gasto público, né? Não gastar mais do que deve, né? Nós vimos nesses últimos anos que acabou acontecendo devido à crise econômica passada e à pandemia. Porém, nós estamos chegando num patamar onde a inflação está saindo muito fora do controle e a gente já viveu momentos de muito caos na inflação no país, quem lembra da década de 80 e 90. Também tem um vídeo sobre hiperinflação, no qual eu analiso a fala do Guedes, vou deixar também no final desse card. Bom, ainda o Credit Suisse aponta a questão da necessidade das reformas, né, de uma maneira do governo economizar dinheiro e aumentar a eficiência da indústria. Porém, aqui eu deixo o meu adendo, né? Não concordo totalmente com o Credit Suisse, no qual não basta apenas eu fazer as reformas e não tiver um planejamento que auxilia a industrialização do país. Também fiz um vídeo no qual eu falo justamente o problema da industrialização, que o país veio perdendo indústria e tecnologia com o advento da Lava Jato, e também vou deixar aí no card para vocês um vídeo sobre isso. Então não adianta só fazer as reformas e economizar dinheiro. Nós precisamos de um planejamento de industrialização desse país, de criar novas tecnologias, porque nós vimos um novo paradigma que não adianta ter a produção toda em um país só, como a China. Nós vimos agora com a pandemia a escassez de produto, né? País todo dependendo da China. Então nós precisamos desenvolver a nossa tecnologia e a produção nacional. E para isso precisa de um planejamento. Não adianta eu economizar dinheiro, massacrar alguns setores e não tiver um planejamento para crescimento econômico. Um exemplo disso é ter linha de crédito barata para que a indústria consiga comprar novas tecnologias e até investimento até público para desenvolver novas tecnologias, como aconteceu lá atrás com a Mectron, que acabou sendo vendido para Israel e foi embora, no qual nós fabricávamos mísseis e radares de última geração. Eu dou exemplo da Mectron, mas tem tantas outras. Então precisa de investimento público, precisa de um planejamento para isso, não tem. Nós precisamos de infraestrutura, o país não tem infraestrutura para crescer igual a China. Se crescer, vai faltar energia. Não tem portos para escoar nossa produção. Os portos estão todos abarrotados. Hoje tem fila de espera para se embarcar. Também temos que mudar todo o nosso modal de escoamento de produção. Nós priorizamos muito bem o rodoviário, que é muito caro. Nós temos aí bacias hidrográficas, o exemplo, a bacia Tietê-Paraná, que é conhecido como a bacia do Mercosul, no qual ele passa por boa parte do Brasil e adentra no Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, um rio navegável. E o frete por cabotagem, através dessas barcaças, são infinitamente mais baratos do que o rodoviário. Não estou dizendo que vai acabar com o rodoviário, mas usar o interligamento modal de vários meios para que saia
mais barato o custo do Brasil, né? O custo de se escoar a mercadoria. Então precisamos também de investimento nessa área. Então esse é um dos pontos que eu discordo muito do Credit Suisse, no qual ele só aponta reformas. Nós estamos precisando de muito mais. Tem aqui a questão da Selic, né? Dia 9, agora o Copom manteve a Selic a 2%. Eu falei sobre a Selic num vídeo que eu vou deixar no final desse daqui também, qual é a importância, como a Selic consegue controlar a inflação, como ela consegue controlar o dólar, aumentar ou diminuir o dólar. Vou deixar também no final desse card. Só que um dos problemas da Selic, ela não pode subir muito porque ela aumenta o custo do país com a dívida, né? Lembrando que o país tem que pagar depois. Então, quanto maior for a Selic, maior é os juros que o país vai pagar para os investidores. E a intenção do país não é mais voltar a ser um paraíso dos rentistas. O que quer dizer paraíso dos rentistas? O mundo inteiro vinha aqui, deixava o seu dinheiro, em vez desse dinheiro estar no meio produtivo, onde agrega riqueza para o país, né? Gera emprego, tecnologia, ele fica aplicado esse dinheiro e o rentista vive de juros. Então temos que rever essa política no país também. Mas precisamos aumentar ela urgentemente, porque a inflação está saindo fora do controle e o governo, e um dos medos apontados é o governo não ter responsabilidade fiscal ano que vem. Por medidas eleitoreiras, lembrando que é véspera de eleição federal, no qual eles aproveitam para abrir a torneira do governo, e se não respeitar o teto do gasto público, a inflação vai sair fora do normal, lembrando que nosso endividamento do país já está em quase 100% do PIB nacional. Isso é muito perigoso. Eu sei, aí alguém vai falar, mas tem país que tem endividamento maior do que os 100% do PIB. Tem. O problema são países desenvolvidos e considerados seguros, e no qual o país já é dolarizado, ele não precisa de dólar. No nosso caso, é bem pior. E lembrando, a dívida pública desses países, exemplo, os Estados Unidos, gira em torno de 2% ao ano. A nossa, por ser país emergente, a gente tem que dar um prêmio maior para o investidor, se a gente precisar de dinheiro. Então, nós temos que pesar tudo isso. Eu poderia dar N exemplos, mas não quero me estender muito nesse vídeo. Então, o ano que vem, o que nos preocupa é justamente a inflação, a taxa Selic, o governo não gastando, não adotando medidas populistas por ser véspera de eleição. O governo tem que pegar mais firme no combate ao coronavírus, né? Nós vimos aí que ele recentemente acabou rasgando a oferta do Butantan por vacinas e disse que iria comprar da Pfizer. Só que a Pfizer já avisou que o ano que vem ele não tem quantidades de vacinas significativas para oferecer ao Brasil. O Brasil demorou para entrar no acordo e foi para o final da fila, não é mesmo? E agora ele lança um decreto no qual ele tenta confiscar a vacina do Butantan. Então, é um grande risco. E a vacina do Butantan demonstra ter mais eficácias, né, do que a Pfizer, que o último relatório mostrou que tem eficácia de 70%. E sem falar no grande custo de armazenamento que precisa de freezers que refrigere muito, porque tem que ficar, agora eu não lembro se é menos 40 graus, 70 graus, enfim. Tem um custo muito grande e precisa de uma grande infraestrutura que o país não tem. Então, a boa saída seria a vacina do Butantan, e no qual ele assina um decreto hoje, essa semana, para confiscar qualquer vacina que venha importada no país ou seja produzida no país. Tá de brincadeira com a nossa cara. Mas, enfim, esse seria o panorama geral. Você que é investidor poderá se beneficiar com taxa Selic mais alta. A Bolsa vai ter que começar a rebolar mais para começar a acompanhar a taxa Selic também. As indústrias não terão um cenário muito bom, aí terão grandes desafios. 2021 creio que não vai ser tão ruim quanto 2020, né? Porque depois da vacinação creio que não teremos mais o lockdown, né? Que é o fechamento das indústrias, enfim. Então pelo menos elas vão começar a produzir, porém
tem relatórios já dizendo que o desemprego no país o ano que vem vai chegar ao recorde de 17%. É muita gente desempregada. Então, o país tem um grande desafio aí pela frente. Espero que tenha planejamento e não apenas ações isoladas. E mais uma vez, quando eu falo de Lava Jato, eu estou dizendo de serviço com a questão das indústrias, que serviu mais para os interesses estrangeiros que veio comprar nossas indústrias a preço de banana, e quem deveria pagar, que são as pessoas que participaram da corrupção, estão aí soltos, todos bilionários, vivendo a vida deles. Já as indústrias que eram um sonho e a riqueza desse país foram-se embora, estão se deteriorando. Bom, quem não acompanha muito a questão da Lava Jato, nós temos o atual presidente tentando salvar o filho dele, tentando acabar com a operação, né? Atualmente nós vimos a questão da ABIN trabalhando em favorecimento do próprio Flávio, né? Como noticiado pela revista Época, que deve ser analisado agora, no qual a ABIN deveria prestar serviços à questão da soberania nacional e não atitudes não democráticas, né, para tentar salvar o filho do presidente. Enfim, o presidente também deu a notícia de que ele acabou com a corrupção no país, né? Talvez seja desse jeito que ele está usando a ABIN. Na verdade, ele está acabando justamente com as operações de investigação, não com a corrupção em si. Acabando com as operações de investigação, realmente não terá caso de corrupção, porque não vai ser investigado. Gostaria de atualizar vocês, não sei se vocês viram as últimas notícias do Sérgio Moro. Ele realmente, aquele ditado, eu crio o problema para vender a solução, no caso dele serve muito, né? O cara que ajudou a arrebentar a indústria nacional, hoje trabalha no escritório jurídico que protege a Odebrecht, a Camargo Correia e todas essas indústrias. Enfim, são as contradições do nosso país. Mas lembrando mais uma vez que eu não estou tomando partido político nenhum, apenas dos acontecimentos. Se queremos ter indústria nacional forte, crescer industrialmente, também precisamos de educação. Na noite de quinta-feira, o Congresso aprovou, com o apoio do Palácio, uma mudança no Fundeb. Para quem não conhece, o Fundeb é um fundo importante para financiar a educação pública. Sem o Fundeb, muitos estados e municípios passariam dificuldade e não teria como dar um ensino básico para os seus alunos, para a sua população, né? O que é o ensino básico? Toda a vida escolar do aluno na questão de alfabetização e o contato às primeiras ciências, até o terceiro colegial. O que foi aprovado ontem ao apagar das luzes, aproveitando o final de ano, onde as pessoas já não estão mais tão preocupadas em noticiário político e econômico. O Fundeb sofreu uma alteração no qual 10% do Fundeb poderá ser usado em instituições privadas com fins lucrativos. Ou seja, eu vou financiar educação em institutos privados que visam lucro, que vão ganhar lucro com isso. A justificativa dada pelo relator do projeto, ele usava a justificativa que existem muitas famílias isoladas, ribeirinhas, nos confins desse Brasil, onde a educação pública não está chegando. E o único meio que que conseguem chegar, é através de instituições privadas sem fins lucrativos. Lembrando, sem fins lucrativos. O que quer dizer com isso? Todo o dinheiro arrecadado tem que ser usado na educação, não pode ser transferido para os sócios, nada disso, porque ela não visa lucro. O novo projeto aprova visando lucro, ou seja, eu posso dividir esse dinheiro com os sócios da empresa, por exemplo. E qual é o problema? Aí eu fui ver realmente o que estava acontecendo. Eles aprovaram 10% do Fundeb, mas eu fui ver isso, é apenas 0,6% da população sendo escolarizada. Ou seja, menos de 1%, 0,6%. E os caras aprovaram 10%. Isso fica nítido que o governo está cedendo aos lobbies das instituições privadas. Em vez de investir em professores de carreiras, no qual são bem preparados, ficam todo o período com o aluno, vamos investir em instituições com ensino barato, já que ela visa lucro, ela tem que ter lucro ainda, com professores de qualidade duvidosa,
e que se submete a trabalhar a salários bem menores do que praticado no mercado. E eu espero muito que o Senado, agora, na próxima semana, consiga reverter esse quadro. Já não basta a intervenção na Polícia Federal, na própria Receita Federal, na própria ABIN, agora ele também está metendo a mão no nosso Fundeb. Lembrando que no começo do ano, no meio do ano, ele já tentou fazer isso. Como, quem não lembra do Renda Brasil, Renda Cidadão? O que era isso? Ele queria criar um novo Bolsa Família, e no qual o financiamento desse Bolsa Família ele ia tirar da educação. Mais uma vez, eu não sou contra auxílio para estudante como Bolsa Família. Ao contrário, sou bem a favor. Porque isso mantém a criança na escola. Porque se não tivesse isso, de repente a criança precisaria ir trabalhar. Tem uma entrevista da semana passada do diretor da Caixa, no qual ele visitou o lixão, e ele disse que não sabia que no Brasil existiam populações que viviam do lixão e moravam no lixão. Eles vivem no mundo à parte. E eles querem que vocês acreditem nisso. Então, a sua visão tem que ir muito a mais do que o portão do seu condomínio. Existem ainda famílias passando fome. No Brasil existem milhões de pessoas analfabetas ainda. Milhões. E não é só idosos, como muitos acreditam. Nós temos um estoque de analfabetos incríveis. Porque quando, no começo do Plano Nacional de Educação, acreditavam que se a força maior fosse no estudante em idade de escolarização, acabaria no analfabetismo, porque os idosos iam morrer e a criança seriam todas alfabetizadas. Nós já percebemos nas últimas décadas, nos indicadores, que isso não é verdade. Então precisamos do Fundeb 100%. E 100% para financiar os municípios e os estados que sem ele não tem como ofertar educação para a sua população. Lembrando que isso é um compromisso de todos, não é só do estado, é do Brasil. E se quiser ter tecnologia e indústria forte, precisamos de uma boa base de educação para gerar a nossa tecnologia. Do mais, um grande abraço, um bom FDS, fiquem com God e até semana que vem.